Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal, Voz do que Clama no Deserto, e a mais um momento em que aqui estaremos refletindo dentro aqui do quadro Momento de Reflexão, o tema a prepotência humana no seu mais alto nível. Para tanto vamos estar orando. Bom, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Te agradecemos, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, também está escrito no livro da vida e pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor adivinhe nos buscar. Enquanto aqui estamos, ó Pai, desejamos ter a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti. E que o Senhor venha nos guardar desse grande mal, cuja reflexão deste momento vai tratar, que é uma postura, Senhor, de altivez, uma postura de autossuficiência, uma postura de obstinação, uma postura de prepotência, em que todos nós, ó Pai, podemos estar caminhando ou passar a estar caminhando sobre esta posição e este nível. Porém, que o Senhor venha, através desta palavra, Senhor, nos conceder que possamos a cada dia mais compreender o quanto precisamos, Senhor, nos quebrantar diante de Ti. O próprio apóstolo João, o próprio profeta João Batista, Senhor, certa feita disse: importa que o Senhor cresça e que Ele diminuísse, que eu diminua. Ele disse para os seus ouvintes: importa que Ele cresça, tratando ali no momento do Senhor Jesus, do seu ministério, e que eu diminua. Que essa seja, Senhor, ó Pai, o nosso exercício espiritual, dentro do equilíbrio, dentro de uma sensatez, dentro, Senhor, de uma razão, meu Deus, equilibrada e de total entrega, Senhor, a Ti, na compreensão de que em tudo somos totalmente dependentes de Ti, e também abraçar, Senhor, a afirmativa que o Senhor tem nos deixado através da experiência do apóstolo Paulo, em que somente a Tua graça, ela é que nos basta. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos ajuda nesse momento. É que nós oramos e damos graça por tudo. Amém. Estamos aqui dentro do tema, né? O qual vamos tratar, que na verdade ele se encontra no Salmo 52, a prepotência humana no seu mais alto nível. E o versículo bíblico de sustentação aí dentro da esfera da tradução King James Internacional, que é mais próxima do original, diz: por que, ó prepotente, te vanglorias na maldade? Para o traje de Deus todo dia? O próprio Deus, versículo 5, te destruirá para sempre. Agarrando-te, te arrancará da tenda, para erradicar-te da terra dos vivos. Às vezes, amado, não entendemos o porquê de ter determinadas
de determinados acontecimentos, pessoas que são dizimadas quando dentro de um momento de glória, dentro de um momento de exaltação diante do campo social, diante de um reconhecimento, de um tempo de reconhecimento por aqueles que o cercam, pelo fato da sua atuação, tanto na questão da área pública ou na área social, como a questão da mídia. E nós vemos pessoas ilustres, né, serem tomadas, serem dizimadas, né, de momento, como no abrir de piscar de olho. Nós conhecemos a história, né, daquele navio em que foi afundado por conta de um iceberg. E diz a história, né, popular que na inauguração desse navio, aquele que estava a cortar o laço ou quebrar a champanhe, o casco daquele navio, ele usou dentro da sua homilia a seguinte expressão, dentre uma delas, de que nem Deus afundaria aquele navio. E a história diz, né, popular, que aquele navio, ele na sua primeira viagem, sofreu o naufrágio por conta de uma grande muralha de gelo, um iceberg. E também ouvimos, né, o relato das palavras também daquele que pretendia o cargo presidencial, especificamente Tancredo Neves, a dizer que nem Deus impediria que ele fosse eleito. E já próximo à sua eleição, à sua tomada de posse, um dia antes ele morreu de um ataque súbito, de um mal súbito, e não ocupou o cargo de presidente. Não quero aqui, diante desses dois exemplos, afirmar ou julgar qualquer um desses dois por conta deste tema. A prepotência humana no seu mais alto nível. Porque nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para refletir e, através da palavra de Deus, reconhecermos o nosso devido lugar. E o nosso devido lugar, ele nunca sairá a não ser o lugar de servo. Ainda que sejamos mordomos de Deus, ainda que sejamos usados por Deus por uma intimidade com ele ou não, como foi o caso de Ciro, de Nabucodonosor, que nenhuma intimidade tinha, mas foram instrumento de Deus para a glória do seu nome, como também Faraó. Saber que temos que ter cuidado com o nosso modo de vida, com as palavras que usamos em determinados momentos da nossa vida e que venha a chegar a entrar e estar justamente sobre esse posicionamento de uma pessoa prepotente. Eu pus aqui a prepotência humana no seu mais alto nível, porque todos nós somos passíveis de ocupar esse lugar, de agir como tal. E quando nós lemos no Salmo 51, o Salmo 51 ele trata justamente de Doeg. Doeg, 1 Samuel 21, Doeg que se encontrava cumprindo, diz a palavra de Deus, cumprindo um dever religioso, um desejo formal, um dever formal. E ele se encontrava no templo.
E ali estava Amibeleque, sacerdote. E diz a Bíblia, Elimeleque, melhor dizendo. Não, Abimeleque, o sacerdote. E ali se apresentou Davi quando fugia de Saul. Senhor de Doeg. Doeg era como se fosse hoje o ministro da agropecuária. Doeg era o chefe dos pastores que cuidavam do rebanho do reino ali de Saul. E diz-nos as escrituras que Davi, em fuga e indagado por pedindo ali pão para Aimeleque, né? E ele sendo inquirido de Abimeleque porque ele se encontrava ali sozinho, e ele, Davi, naquele momento de perseguição, naquele momento de fraqueza, acabou mentindo diante de Abimeleque, dizendo que ele estava a serviço do rei, que o caso era de tamanha urgência e discrição em que ele precisava ter. E diz-nos a Bíblia que ele, diante da persuasão dissimulada e forjada por Davi em todo o seu sentido, não só forneceu o pão da consagração ali do sacerdote, da mesa de consagração, como também deu a espada que estava ali, única arma, dizia ele, para Davi, que pertencia a Golias. E após esse ocorrido, Doeg, ali no seu exercício da sua profissão, e reunido numa reunião de liderança dos poderosos de Saul, ele passou a indagar se eles estavam, né, contra Davi, contra Saul, e que não informava a condição de Davi, onde ele estava, o que ele estava fazendo. Foi quando então Doeg se prevaleceu, aproveitando daquela oportunidade, ele falou, ele denunciou Davi naquela ocasião que se encontrava com Abimeleque, porém de uma forma também forjada, maliciosa, mentirosa, cujo o alvo era ter uma afeição e um estreitamento maior do que o demais daquele governo público, de gestão pública de Saul, e passou a esconder a essência daquele encontro, os fatos reais daquele encontro. E, sendo isso omisso, isso levou Saul a se irar, e diante daquele calor da sua ira, mandou buscar Abimeleque e o sacerdote ali na cidade de Nob. E chegando ali, Abimeleque foi indagado por Saul, e ele se colocou ali com sinceridade, como assim o era, que estava a serviço do reino de Saul. Porém Saul indagou, ele disse: não, por que conspiraste contra mim, acolhendo aquele o qual estou em perseguição? Que era Davi, aquele que ameaçava o reino de Deus, o reino de Davi, de Saul, não por uma questão de uma prepotência ou qualquer intento de Davi, mas por conta de um ato profético a se cumprir, em que Deus estava tirando Saul e colocando Davi. E diante daquilo, Abimeleque falou: jamais eu poderia fazer tal fato, ou ser alguém que conspirasse contra ti, dizia ele ao rei. Porém o rei, dado o calor da sua ira e a sua palavra de Doeg, forjada e mentirosa, ele passou a pedir para os da sua guarda dizimar todos aqueles Abimeleque, os que estavam com ele, 85 sacerdotes. Porém, observe bem, Doeg não, os soldados não fizeram isso em temor a Deus. Porém, ele se dirigiu a Doeg e falou para que Doeg fizesse. Doeg matou um por um, amados. Tudo por conta de um coração prepotente, e essa prepotência estava sobre um alto nível, em alto grau, em que não só Doeg, mas todos quanto
estamos dentro desse corpo, dentro desta existência humana, frente à questão da nossa inclinação ao pecado, podemos exatamente chegar ao mesmo nível de Doeg. E a Bíblia diz que não só isso, se contentando, Deus deu a ordem para ir até Nod, matar todos os sacerdotes ali, mulheres, crianças e até mesmo recém-nascidos, crianças de colo, e todos os animais. Observe o grau do calor daquela ira, e tudo por conta daquele homem, em cujo o Senhor, aqui não é o salmista, aqui é Deus, tratando desse homem, se dirigindo essa palavra a este homem. E você pode ler o Salmo 52 depois. E ele diz: porque, ó prepotente, se referindo a Doeg, te vanglorias na maldade para o traje de Deus todo dia. Ou seja, não foi o ato só aquele, Saul. Doeg já tinha uma vida que caminhava sobre essa esfera única de pisar quem quer que seja para alcançar os seus intentos. Porém, Deus, ele diz no versículo 5, o próprio Deus te destruirá para sempre, agarrando-te, olha só, Deus fazendo isso, e te arrancará da tenda, ou seja, da questão do contexto da existência, para erradicar-te da terra dos vivos. Erradicar é tirar, é eliminar. E diante dessa introdução em que trouxe para trazer a questão do texto e contexto desse salmo a que se referia, eu trago aqui agora os pontos em que essa prepotência ela se revela. A prepotência humana no mais alto nível é aquela que se revela por uma vida constante de pecado, como disse o versículo na parte B, parte C do versículo 1. Ele diz, primeiro, versículo, parte A, B também podemos tomar. Ele disse, te vangloria, porque ó prepotente, te vanglorias na maldade. Quer dizer, lá não tem uma vida de pecado, mas se vangloria em praticar o pecado. A exemplo da bebedice, a exemplo de fazer o que quiser com seu corpo. Vou dizer outra vez, bem claro para você, meu amado ouvinte. Aquele que toma a iniciativa de achar que pode fazer o que quiser com seu próprio corpo, em que Deus, pela sua preciosa e grandiosa salvação por intermédio de Cristo Jesus, quer fazer dele um santuário dele. O nosso corpo passa a ser o santuário de Deus a partir do momento da nossa salvação. E nós queremos fazer desse corpo um traje, tanto sob a esfera de colocá-lo sob uma questão sensual, como também ridicularizá-lo sobre a esfera da tatuagem, de marcarmos nosso corpo com marcas, com insígnias, com símbolos demoníacos. Isso, aos olhos de Deus, observe o que eu vou dizer, à luz da palavra de Deus, pode se tornar um ato de prepotência e de vanglória sobre este ato. Sobre este ato em que busca se tornar em evidência. Então que o arrependimento sincero daqueles que assim têm feito e o fazem e batem o pé e dizem, eu faço o que eu bem entendo. Eu faço o que bem quero da minha vida e do meu corpo. Fique esta demonstração nesta mensagem para você, se é que você, a partir de agora, vai continuar ouvindo esta mensagem e refletindo conosco.
Porque a prepotência humana no seu mais alto nível é aquela que se revela por uma vida constante de pecado. E eu acrescentaria aqui, de momento, em vanglória, em ostentação, em confrontar a Deus. Porque a palavra de Deus que nós estamos lendo não é o meu ponto que eu tenho separado, mas é a palavra de Deus. E ele diz, ter vangloria na maldade. Olha só, para o traje de Deus todo dia, porque deixei claro, meditamos aqui sobre a questão do pecado. Qual é o alvo principal e único que ele atinge? Que é Deus, quando Davi disse, contra ti, somente pequei. E o Senhor diz, para o traje de Deus todo dia. Então este é o primeiro sinal que estamos dentro desse quadro, né, perigoso, altamente perigoso, pois não haverá uma ação de quem quer que seja, mas o ato de Deus. Ele diz que ele vai agarrar, e ele diz que ele vai erradicar esta vida no meio dos viventes. Isso é muito sério, amados. A palavra de Deus, ela é muito séria. Ela revela o grandioso e imensurável amor de Deus, mas também ela revela a questão do descontentamento e da ira de Deus àqueles que permanecem sob status de vaidade pessoal, de orgulho e prepotência pessoal. Segundo, é aquela que se revela por uma vida cujas suas aspirações são regadas pela mentira e pela maldade. São aquelas que são regadas, se revela por uma vida cujas suas aspirações são regadas pela mentira e pela maldade. Para alcançar um alvo, para alcançar uma posição, para alcançar um reconhecimento, para alcançar um estreitamento frente àqueles que estão num posicionamento de público, ou até mesmo dentro do próprio corpo como igreja. Ainda que digam servir a Deus, mas se encontram vendidos a um sentimento de prepotência, e a sua vida e as suas aspirações, elas estão regadas pela mentira e pela maldade. Porque Doeg, ele estava no templo, cumprindo um dever. Observe isso. Quantos tratamos aqui no canal também sobre isso, que estão cumprindo apenas ritos religiosos, rituais de estar no culto, de estar nas reuniões de louvor a Deus, porém a sua vida, ela é uma vida totalmente sobre o nível de uma prepotência, e isso em um alto nível, como foi o de Doeg. Enquanto ele estava ali, que era para buscar a Deus, e se ele estivesse fazendo isso, fosse um homem de Deus, ele era uma pessoa que não buscaria o mal contra Davi, mas ele buscaria fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós venhamos a usar de misericórdia e de longanimidade para aqueles que ainda que estejam no engano, no pecado e no erro. E por último, a prepotência humana no seu mais alto nível, ela se revela, é aquela que se revela por uma vida cujo ápice do seu orgulho, da sua prepotência, está acima. É aquela que se revela por uma vida cujo ápice do seu orgulho é achar que pode escapar do juízo
do próprio Deus, como nós lemos no versículo 5 aqui. O próprio Deus, diz o salmista, te destruirá para sempre. Isso fala de perdição eterna. Agarrando-te, te arrancará da tenda, para erradicar-te da terra dos viventes. Então a prepotência humana, no seu mais alto nível, é aquela que se revela por uma vida constante de pecado. Não quer mudança. Jamais pensa nisso. Quer saber de viver como quer viver. E por essa atitude, acaba chegando sobre esse nível, até mesmo de afrontar a Deus, ou diretamente ou indiretamente, através de perseguir um crente, de buscar fazer maldade àquele que serve ao Senhor. Se revela por uma vida cujas suas aspirações são regadas pela mentira e pela maldade. Quando isso acontece, está sobre este alto nível. E o seu crime que está aqui, no terceiro ponto. Se revela por uma vida cujo ápice do seu orgulho, olha só, ele se fecha, ele está cego. Cujo ápice do seu orgulho é achar que pode escapar do juízo do próprio Deus. Na verdade, ele diz, não há Deus. Não existe Deus. Por isso que o Salmo 14, ele inicia assim, dessa forma. Diz o Nélcio no seu coração, não há Deus. Deus não existe. Vamos ler? E aqui encerrando, Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, versículo 1. Olha só. Diz o Nélcio no seu coração, não há Deus. Deixa eu ver se eu abri para vocês. Não, né? Vou abrir. Tá aí, ó. Diz o Nélcio no seu coração, não há Deus. E diante deste engano, e diante desta convicção cega, ele acha que jamais, por achar que não existe Deus, ele diz, provar é outra coisa. Ele acaba chegando a esse alto nível de prepotência. A exemplo de Doeg, que estava no templo, porém fez tudo quanto fez dentro desse princípio, dessa algema, essa algema dos infernos, que é a prepotência humana, e que pode chegar a um alto nível quando, apesar de tudo quanto meditamos, finalizamos no último aspecto, em achar que jamais cairá na mão do Deus Todo-Poderoso, do Deus onipotente, onipresente e também onisciente. Que o Senhor Jesus, amados, tenha misericórdia de nós e que esta palavra venha nos colocar, se nós não estivermos, ou se estivermos, nos manter no devido lugar que nós precisamos estar, que é de servo e de um adorador a Deus. E clamar ao Senhor, orar sempre pelas nossas vidas, para que o Senhor nos guarde da prepotência, que o Senhor nos guarde do orgulho, deste mal que reina em meio a uma humanidade, infelizmente, ainda sem Deus. Então que você, meu amado, que chegou por essa primeira vez, você que, quem sabe, os aspectos dessa reflexão tem chamado você à luz de uma realidade em que você esteja vivendo. Eu quero dizer para você que há uma esperança e ela está unicamente em Cristo Jesus. Onde Paulo diz que onde abundou o pecado,
superabundou a graça de Deus. E que pela fé da pessoa bendita do Senhor Jesus, arrependendo eu e você do nosso pecado, o Senhor é de nos purificar de todos os pecados e nos guardar desta tão grande queda, em ter que Ele nos agarrar e nos erradicar da terra dos vivos. Pelo contrário, possamos estar convictos de que somos totalmente dependentes de Deus e que ao passar dessa vida, o Senhor nos achará. O Senhor há de vir nos buscar, melhor dizendo, para que onde Ele estiver, nós também possamos estar com Ele. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos, Senhor, na Tua santa presença e queremos, Pai, te pedir misericórdia, te pedir, Senhor, graça, te pedir, Senhor, livramento deste grande mal e chegarmos a um momento, Senhor, de estarmos sobre essas algemas, as algemas do orgulho e da prepotência. Oramos por todos, Pai, que nesse momento se encontram de nariz empinado, se encontram sob uma condição de dura servil. Aqueles, Pai, que têm feito da sua vida, todos os dias, um traje a Ti, Senhor. E continuam a fazer, ainda que ouçam, ainda que sejam chamados por Ti através do folheto entregue, através de um parente, através de um amigo que tem pregado a Tua palavra, ele continua, Senhor, alimentando ódio e permanecendo sobre esta prepotência. Prepotência é essa, Pai, que pode chegar até o seu mal alto, mas alto nível, em se achar o próprio Deus. Em se achar, ó Pai, que jamais, Senhor, haverá de, Senhor, trazê-lo a juízo. Tratar com ele especificamente como vemos no Salmo em que aqui meditamos. Senhor, a estes tem misericórdia. E a nós também, Pai, que diante da nossa comunhão com o Senhor, também praticamos aquilo que é nosso dever, mas de forma voluntária, mas também um dever, de estarmos reunidos para congregar, para adorarmos e bendizermos o Teu santo nome. Também a nós, Pai, nos guarda desse grande mal. Faz isso, Senhor, que eu te peço, que te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.